Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico e hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. E ele foi escrito por João, assim como o Evangelho e as 3 cartas. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de se interpretar. De fato, um estudo do livro do Apocalipse revela que o seu autor ele usa uma linguagem predominantemente simbólica. E isso, para alguns leitores e intérpretes, torna o trabalho um pouco mais difícil. Por isso, algumas pessoas também dizem descobrir códigos e enigmas dentro do livro. Já foram escritos muitos livros e muitos estudiosos se empenham em desvendar os códigos e os enigmas do livro do Apocalipse. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, há muito mais no livro de Apocalipse do que apenas um tipo de manual sobre o futuro. Além disso, o próprio título do livro já diz muito sobre o seu principal objetivo. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis e significa revelação. É por isso que nas Bíblias em inglês o nome do livro vem escrito Revelation. Por quê? Porque Apocalipse significa revelação ou desvelamento. Portanto, o objetivo do livro do Apocalipse é revelar ao invés de esconder. Exatamente o contrário do que muita gente pensa e muitos estudiosos investem tempo querendo descobrir as coisas ocultas no livro. Mas, muito pelo contrário, o livro de Apocalipse ele vem nos revelar algo que é extremamente importante, principalmente para a igreja dos últimos dias. Quanto ao uso de elementos simbólicos em sua narrativa, o mesmo também acontece com outros livros do Antigo Testamento, como é o caso de Ezequiel, Daniel, Zacarias. São livros que também usam muitos elementos simbólicos. O livro do Apocalipse foi escrito por João, e João registrou as visões que teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos. Os destinatários primários do livro de Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atual região ocidental da Turquia. As 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquela época havia muita perseguição sobre os cristãos. Na própria carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, é alertado que ainda mais perseguições haveriam de acontecer. A igreja passava por severas perseguições naquele momento da história. Além disso, havia um problema que nós já falamos, já citamos muitas vezes aqui, nesse estudo panorâmico do Novo Testamento, é que era a presença dos falsos mestres. Esses falsos mestres estavam ensinando heresias que minavam o entendimento de alguns e se alastravam entre os crentes do primeiro século. Uma das principais heresias dessa época foi o gnosticismo. Nós já falamos também sobre o gnosticismo em estudos anteriores. De modo geral, esses falsos ensinos tentavam aproximar o paganismo e o cristianismo, ou seja, realizar um tipo de sincretismo entre os cristãos e os pagãos. Combinado a tudo isto, ainda existia a perseguição física e moral por parte do Império Romano, uma perseguição severa. Muitos cristãos morreram queimados, jogados às feras no Coliseu, por causa da perseguição do Império Romano. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do Império
a adorar o próprio governante romano. Lembrando que César se apresentava como sendo Deus. Um dos grandes problemas do cristianismo nessa época foi a declaração de que Jesus era o Senhor, ou seja, Kyrios. A palavra Kyrios em grego é a palavra Senhor. E para os romanos não havia nenhum problema de se aplicar este título a outros deuses. O próprio apóstolo Paulo fala aos coríntios que havia muitos senhores, né? Sim, porque os romanos não se preocupavam muito com a utilização de Kyrios quando aplicado a outros deuses, desde que essa aplicação fosse feita com o K minúsculo. Eles eram deuses, mas deuses, né, na nossa língua, com o D minúsculo. Porém, Kyrios, com o K maiúsculo, era aplicado unicamente ao imperador, a César. César era o Senhor, então com K maiúsculo. Mas os cristãos aparecem falando de Jesus e a princípio o imperador não se preocupava tanto com isso. Mas eles se dirigiam a Jesus usando o K de Kyrios de forma maiúscula, dizendo que Jesus era o único Senhor, Senhor absoluto sobre todas as coisas, Rei e soberano sobre tudo. Então, esta declaração de fé custou para muitos cristãos a sua própria vida. Após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do império a adorar o próprio governante romano. Por isso, muitos cristãos foram martirizados nesse período. Como eu já falei, a declaração de fé dos cristãos foi o motivo pelo qual muitos deles morreram nas mãos do Império Romano. Então, muitos cristãos foram martirizados nesse período. Foi em meio a esse cenário que Cristo deu a João uma série de revelações importantes para os cristãos de todas as épocas. Em Apocalipse 1:19 fica claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda iriam ocorrer. Então, é um livro profético, é um livro escatológico. Bom, há diferentes interpretações sobre o livro do Apocalipse. Basicamente, existem 4 estilos de interpretação do livro do Apocalipse que são adotados pelos cristãos. São eles: o preterista diz que praticamente tudo que está no livro do Apocalipse já se cumpriu. Então, os preteristas, eles afirmam que não há mais nada para se cumprir com relação àquilo que João revelou no Apocalipse. Isso teria acontecido principalmente na destruição de Jerusalém e na queda do Império Romano. Um outro grupo são os historicistas. Os historicistas dizem que as revelações do livro do Apocalipse vão se cumprindo no transcorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Então, esses são os historicistas. Há também a abordagem idealista. Diz que as revelações do livro do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. Então, para o idealista, os ensinos do Apocalipse, eles nada mais são do que princípios espirituais. E por isso, eles são aplicáveis em toda a história da igreja. E há também a abordagem futurista. Diz que praticamente tudo que foi dito no Apocalipse ainda está se cumprindo, em um período final que antecede a volta de Cristo. Então, é claro que isso aqui é algo bem resumido, só para nós tomarmos conhecimento. Você pode estudar mais sobre os métodos de interpretação do Apocalipse. Há muitos bons livros que falam com mais profundidade acerca dos vários métodos de interpretação. De acordo com as características e propósitos do livro do Apocalipse,
A maneira mais coerente de interpretar o livro é através de uma combinação de os 4 estilos de interpretação acima. Se nós utilizarmos esses 4 estilos de interpretação, nós vamos poder ter um entendimento melhor acerca do livro. Sob essa perspectiva, é correto dizer que muitas passagens do livro do Apocalipse possuem 3 aplicações. Elas tratam de eventos específicos do século I, então aí realmente é uma abordagem histórica, contextual, de acontecimentos que se deram ao longo da história da igreja e também fazem referência ao período de crise final que antecederá a segunda vinda de Cristo. Agora, existem algumas posições acerca do milênio no livro do Apocalipse. Isso é um outro ponto que é alvo de muita discussão no livro do Apocalipse. É o reinado de Cristo durante 1000 anos, conforme citado no capítulo 20. Há uma preocupação muito grande por parte de estudiosos acerca do milênio. Sobre esse período existem basicamente 3 interpretações. A pré-milenista, Os pré-milenistas, eles defendem que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Quem pensa assim diz que Jesus reinará literalmente sobre a terra durante 1000 anos. Outros acreditam que os 1000 anos se referem simplesmente a um longo período de tempo. Então seria uma expressão mais simbólica, não literal. Dentro desse grupo há os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Mas há também um grupo chamado de pós-milenistas. Acreditam que o milênio se refere a um período final da história da igreja na Terra. Nesse período, haverá paz e prosperidade sem igual. A maioria das pessoas será convertida através de uma evangelização global. Há também os amilenistas, e eles entendem que o milênio é um reinado espiritual que ocorre com a igreja na Terra pregando o evangelho e com os santos que já partiram e que reinam com Cristo no céu. Para os amilenistas, esse período foi iniciado na primeira vinda de Cristo, onde Satanás teve seu poder limitado através da vitória de Cristo na crucificação e ressurreição. A maioria dos amilenistas também defende um período final de grande tribulação sobre a terra. Esse período acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. É importante dizer que nenhuma das opiniões acima nega a volta de Cristo. Que Jesus vai voltar, isso é certo, e todos concordam com isso. Elas apenas discordam entre si da ordem cronológica dos eventos futuros. Seja como for, o importante é que todos concordam com 3 verdades principais. Cristo voltará, os ímpios serão julgados e condenados eternamente junto com Satanás e seus anjos. O povo de Deus viverá eternamente com ele. Há muito mais o que se dizer sobre o livro do Apocalipse. Nós futuramente faremos um estudo um pouco mais aprofundado do livro. Mas essa visão aqui é apenas uma visão panorâmica, para você entender o teor da mensagem de João ao escrever o livro. Nós vamos perceber que o livro de Apocalipse é um livro que traz muito mais esperança do que temor. É uma palavra de esperança a uma igreja perseguida, a uma igreja que estava sendo martirizada, morta pelo Império Romano, que estava sendo invadida e enganada pelos falsos mestres gnósticos. E no meio de tudo isso, João traz uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento, na certeza de que Jesus Cristo voltará, a nova Jerusalém vai aparecer gloriosa no céu e nós vamos habitar eternamente nela com o nosso Senhor. Que essa palavra de esperança do Apocalipse possa também ser uma palavra de esperança para o seu coração. Então, por favor, quando ler o livro de Apocalipse, não leia com medo, como se fosse um livro de terror, como se fosse aquilo que um professor de teologia certa vez falou, dizendo que o Apocalipse para muitas pessoas é uma sinistrose escatológica.
Não, não é. O livro de Apocalipse é um livro que fala de esperança, de fé, de certeza de que um dia todo sofrimento vai passar, porque Jesus Cristo está voltando. Então, com isso nós terminamos essa abordagem do cânon do Novo Testamento. Na próxima aula, nós vamos começar então a aula número 3. Hoje encerramos a aula 2 do nosso curso. Foi uma aula bem extensa, com várias subdivisões, porque nós nos aprofundamos no conhecimento do cânon da Bíblia. Agora vamos falar um pouco da Bíblia, como mais algumas observações importantes, e vamos entrar no estudo do livro de Gênesis, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente você, sua vida, sua família, seu trabalho, que a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre todos os aspectos da sua vida. Esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe, que Deus o guarde, e até lá, na nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico.